Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 27. Mateus 7, 21 a 27. Eu vou fazer a leitura. Peço que os irmãos acompanhem com atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Só até aqui, Senhor, nós nos abrimos diante da Tua palavra aberta diante de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, como o Senhor tem tido de nós, e nos ajude a compreendê-la, a guardá-la e a obedecê-la, Pai, para a glória do Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Ouvir é uma bênção. E é um gesto, um ato bastante espantoso, que Deus tenha nos dado a capacidade de algo que eu produzi na minha mente, através da linguagem, saia do meu ser pela minha voz, chegue à sua mente através dos seus ouvidos e se traduza em algo com significado, porque nós falamos a mesma linguagem, nós temos o mesmo idioma. Esse processo que acontece quase que o tempo inteiro e sem que nós nos apercebamos, né, sem darmos conta de tudo que está envolvido ali, é o processo pelo qual o Espírito Santo escolheu salvar os homens. É o processo pelo qual Deus escolheu salvar os homens. E isso é tão importante que aqueles homens e mulheres e crianças que não têm a capacidade de participar disso por alguma deficiência, nós tentamos, né, alcançá-los com outra linguagem, a linguagem de sinais, para que eles tenham acesso à palavra, acesso ao conhecimento, acesso à comunicação. Então, nos comunicar é algo que é quase que inerente à nossa natureza. O ser humano, ele se agrupa, ele conversa, ele fala, alguns mais, outros menos, mas todos se envolvem nisso. Todos naturalmente são aconchegados nesse processo. Nós estamos o tempo todo falando ou ouvindo.
Não sei se tem algum profissional aqui da construção civil, tem? Não, tem, irmão Pedro. Não. Se eu falar errado, você me corrige, irmão Pedro. Já saiu, já foi até embora, né? Não era para expulsar, não. Acho que ele entendeu errado. Ele ouviu errado. Na construção civil, né, especialmente nas obras mais amplas, né, mais robustas, normalmente um engenheiro, um arquiteto, ele trabalha, né, tendo sido preparado para isso, passou pela formação, pela faculdade, tem a sua certificação junto ao conselho que regula a profissão. E esse profissional... voltou. Obrigado, Pedro. Esse profissional, ele é habilitado para imaginar, calcular e escrever um projeto que vai dizer como a estrutura dessa construção deve ser. Qual a grossura dos pilares, quantos pilares, onde vão estar os pilares, qual a profundidade das sapatas, qual a espessura da ferragem que vai ser utilizada, que tipo de estrutura vai ser usada, qual revestimento é mais adequado para o uso. Então, o projeto ele descreve ali como que deve ser construída aquela edificação, seja uma casa, um hospital, um prédio, uma garagem, não importa. É um projeto lá estrutural e esse projeto ele tem um cálculo, ele tem um motivo para cada coisa que está ali, cada quantidade, cada proporção, cada tipo de concreto para cada uso, né? Um concreto assim para o chão, um concreto assim para as vigas, um cimento assim para o reboco, outro cimento assado para o contrapiso. Tudo isso é descrito nesses projetos, mas os engenheiros não são os executores, não é uma equipe de engenheiros que vai lá, pega o projeto que outra equipe escreveu e faz o concreto ou instala as vigas, não é assim que acontece. Esse projeto é entregue, não é assim, Pedro? É entregue aos executores, uma equipe de construção, um mestre de obras, uma equipe de pedreiros. As pessoas contratadas para aquele fim, elas vão ter responsabilidade de ouvir aquele projeto, né, de compreender aquele projeto, e, uma vez compreendido, executar conforme o projeto, né? Nós tivemos recentemente, no Rio de Janeiro, recentemente, nem tanto, né? Um prédio que tinha sido construído com areia de praia, né, na sua composição. Quantos ouviram essa notícia aí? Então, deu problema, né? Com certeza não estava especificado lá no projeto estrutural do prédio, ou a tantos metros cúbicos de areia da praia. Não se usa areia da praia para construção. Então, foi feita uma adaptação. Alguém leu o projeto, alguém viu o projeto, e resolveu não seguir. Falou, não, esse projeto não precisa ser assim, né? Tem porquê. Vamos tentar melhorar, ou vamos tentar adaptar. A areia da praia é mais barato, né? A gente leva a diferença no bolso, não sei, né? Qual o motivo escuso. Mas toda vez que o projeto chega a um mestre de obras, que não é como Pedro, que é teimoso, tá bom, Pedro? Não vou falar mal de você, não. Que é teimoso, ou que é metido a sabichão, ou que tem dificuldade em seguir o que foi calculado, a chance de dar problema aumenta consideravelmente, né? Dependendo do perfil aí. Não, para que fazer concreto 3x1? Faz 4x1, que economiza. Areia é mais barato que cimento. E aí aquela coisa fraca, né? Depois de um tempo, não sustenta. Então, a construção civil é assim, né? Ela depende desse processo de comunicação. O projetista comunica o projeto ao executor e o executor precisa se apegar ao projeto. Se ele negligenciar o projeto, por algum motivo, ele vai construir uma edificação diferente do projeto. Ainda que ela pareça igual, o fundamento vai ser diferente, a rigidez vai ser diferente, a resistência vai ser diferente, e, no fundo, essa não vai ser a edificação. Na hora que forem apurar lá,
e procurarem o engenheiro, o prédio que você projetou caiu, e aí vai ter a perícia, e se descobrirem alguma mudança na estrutura que foi calculada, o engenheiro não vai ser responsabilizado, o projetista não vai ser responsabilizado. Então, é assim que funciona na construção civil. Esse é só um exemplo, né, da importância de prestar atenção à instrução. Nós temos dificuldade em ouvir o outro com calma. Normalmente, quando alguém conta uma história, a gente quer contar outra, né? Eu tenho filho pequeno, né? Meus colegas têm filho. Meu filho, ele está andando de bicicleta. A minha filha não anda, não. Mas ele não perguntou, né, se minha filha andava ou não. Ele só está falando que o filho dele aprendeu a andar de bicicleta. Ou qualquer feito que os filhos fazem, normalmente assim, conversa de pai de filho pequeno é assim, né? A gente fica falando que eles fazem. A Radassa faz tal coisa. Aí o outro fala, a minha faz tal coisa. E aí, normalmente a gente ouve, mas aí já quer falar a nossa também, quer compartilhar também. Então, nós temos essa dificuldade em ouvir, né? É mais fácil falar do que ouvir. E a palavra de Deus, ela fala isso, né? Que aquele que consegue frear a própria língua, ele tem um poder, assim, grande. E aqui, nesse texto que nós lemos, você já vai entender onde eu quero chegar. Jesus, ele está falando sobre ouvir. Porque no 24 ele diz todo aquele, pois, que ouve. E no 26 ele diz, e todo aquele que ouve. Então, há ouvir aqui, mas não é apenas isso, né? Ele está falando também sobre praticar. Então, é ouvir e praticar. Mas não apenas isso. Também está envolvida aqui no texto uma fala, né? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, as ações, né, principais aqui no nosso texto, elas estão em torno desses três verbos, né? Ouvir, falar e fazer. Essas três ações, elas estão posturadas aqui na fala do nosso Senhor, e nós queremos ouvir bem o que Ele quer dizer com isso. Amém? Então, vamos olhar para o texto, olha para a sua Bíblia, mantenha ela aberta, por favor. Jesus, ele começa esse texto com uma advertência. Mas antes dessa advertência, os capítulos 7, 6, 5, nós temos o que ficou conhecido, né, sob o título de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E lá no capítulo 5, versículo 1, o evangelista Mateus, ele vai dizer, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele e, no versículo 2, então, ele passou a ensiná-los. E a partir daquele momento, Mateus vai registrar uma série de discursos, uma série de ensinamentos do Senhor Jesus a respeito de assuntos dos mais diversos, né? Jesus vai falar sobre como deve ser o interior daqueles que são os seus discípulos, mas Jesus também vai falar sobre como eles devem se comportar frente à sociedade, frente aos homens, qual devia ser o testemunho público deles. Jesus vai falar a respeito dos seus sentimentos, a respeito das suas finanças, a respeito dos juramentos, a respeito dos casamentos, a respeito do seu ódio, a respeito do amor, a respeito das suas inimizades. Jesus falou sobre muitas áreas diferentes e trouxe aprofundamentos daquilo que eles conheciam a partir da lei, mostrando que adultério não é só quando o homem se deita com a mulher, mas quando o homem olha para a mulher com um olhar cobiçoso, adulterou. Ele vai mostrar que assassinato não é só quando um homem se volta contra o outro homem e o assassina, mas quando ele odeia o seu irmão no seu íntimo, ele está cometendo um tipo de assassinato. Então, Jesus vai trazer ensinos
condutas, maneiras que os seus discípulos deveriam observar, deveriam perseguir como um modelo. É assim que vocês devem viver, é assim que os meus discípulos vão ser conhecidos como meus discípulos. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está dizendo, estes são os meus mandamentos, os mandamentos que João 14, 21 vai registrar, onde Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que faz isso, Jesus promete que se manifestará a ele. Então essas palavras, elas são importantes, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser atendidas com prontidão pelos seus ouvintes. E o encerramento desse discurso, o encerramento desse grande sermão, que ocupa pelo menos os 3 capítulos do Evangelho de Mateus, está aqui, onde nós acabamos de ler. A última parte do Sermão da Montanha é essa. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, a primeira parte, nos versículos 21 a 23, Jesus ele está falando uma advertência. Aquele que me diz Senhor, Senhor, mas não observa a vontade do meu Pai, ele não vai entrar no reino dos céus. Naquele dia, ele não vai entrar no reino dos céus. E eles vão dizer, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Então essa é a advertência, mas o encerramento não é só a advertência. Jesus também faz um contraste. No versículo 24 até o versículo 27, nós vemos ali um exemplo que se parece com o exemplo que nós vimos da construção civil. 2 homens, 2 pessoas, 2 tipos de ouvintes. O primeiro ouvinte, ele é ávido, ele é pronto em praticar aquilo que ele ouve da boca de Jesus. E Jesus elogia esse tipo de pessoa, em contraste com aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Eles são prontos, ouviram e praticaram. E esse tipo de pessoa, Jesus diz, é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e quando vêm as intempéries, os testes dos fundamentos dessa casa, ela fica de pé. Então, ouvir as palavras de Jesus e praticar é ser semelhante a um homem prudente que faz isso. Ele constrói um fundamento firme. Agora, ouvir as palavras de Jesus e não praticar é agir de forma imprudente, semelhante a um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. E quando vem aqueles testes, que ele já falou no primeiro exemplo, esses testes mostram que o fundamento não é suficiente para sustentar a casa que foi construída ali. E aí a casa, ela fica no chão, sendo grande a sua ruína. 2 coisas estão presentes aqui no texto que são importantes que nós compreendamos bem. A primeira expressão que eu quero abrir um parênteses para explicar, antes de prosseguir, é a que Jesus usa no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então guarda essa expressão, o reino dos céus. E a segunda expressão está no versículo seguinte. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios, e segue a ilustração. Então, essas 2 expressões, reino dos céus e naquele dia. Essas 2 expressões, elas vão aparecer no Evangelho de Mateus, e aí segura essa página aí e vai comigo lá para o final do Evangelho, lá para o capítulo 24. Olha para o versículo 36.
Mateus 24, 36. Amém? Olha o que diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Mas a respeito daquele dia e hora, que dia? O dia que começa no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A gente vê isso de novo aparecendo, de forma semelhante no versículo 31 do capítulo 25. Jesus usa outra figura para falar sobre a sua própria vinda. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, a expressão naquele dia diz respeito à vinda do Senhor Jesus. Jesus está falando da sua vinda. Jesus está falando do dia que foi profetizado pelos profetas, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia do retorno, o dia da consumação do seu plano, o dia da glorificação dos seus filhos, o dia da exposição do seu juízo. É esse dia. Esse dia é o naquele dia, é o dia que a igreja aguarda, o dia do casamento, o dia das bodas do Cordeiro. Esse dia. A segunda expressão é o reino dos céus, e ainda nesses capítulos, os últimos capítulos de Mateus, se você olhar no versículo 21, no versículo 1 do capítulo 25, Jesus está contando a parábola das 10 virgens e ele diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aí ele continua a parábola, e lá no 13 do mesmo capítulo, ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, Jesus, ao usar essas expressões, ele está falando a respeito da sua vinda. Então, o texto no final do Sermão do Monte, Jesus está advertindo seus ouvintes a respeito daquele dia quando o reino dos céus se manifestarão, o Filho do Homem virá em glória, as nações serão reunidas e ele vai separar uns dos outros. É esse dia. Esse dia é o teste do fundamento das casas. Esse dia é o dia do apartai-vos de mim, vocês que praticam mal. É esse dia. Então vamos voltar lá para o versículo 7. E uma vez que nós sabemos de que dia Jesus está falando e de que reino ele está falando, agora vamos tentar compreender qual então é a advertência, qual é o contraste e a essência, para que nós não fiquemos aqui só no terror, O dia do Senhor, ele é muito usado para fazer terror. Jesus está voltando, aí tem um filme, o pessoal desaparece, deixá-los para trás, aí fica todo mundo assim, caraca, agora a gente vai ter que se virar. Aí tem música, Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Já ouviu isso, eu sei. Quem ouve FM aí já ouviu. Cadê meus irmãos? Desapareceram. Redes de TV vão anunciar. Tem novela. E normalmente o apelo é um pouco amedrontador. Para assustar, o mundo vai piorar muito, muita tribulação, vai ficar muito ruim, e vai ter o arrebatamento. Eu quero fugir da tribulação, quero ir para o arrebatamento, porque Deus me livre, não vou aguentar a tribulação. Aí a gente é empurrado, a buscar o Senhor com medo da tribulação. Deus me livre, tribulação, quero o Senhor. Mas Jesus, ele não fica só no terror. Jesus não fica só na advertência. Tem um homem prudente aqui. Tem uma rocha aqui. Tem uma esperança aqui.
E a gente quer olhar para essa esperança também. Então, vamos olhar agora com calma, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Essa é a advertência que é feita. Mas o versículo 25, a gente tem a promessa, a gente tem a esperança. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Você pode repetir esse final comigo? Porque tinha sido construída sobre a rocha. Então, se há uma advertência, há também uma promessa. A primeira coisa que nós devemos observar nesse texto é que ele é sobre perseverar. Jesus está falando o que é repetido em outras passagens, que aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. Aqueles que perseverarem em guardar o que Deus falou, esses receberão a palavra de bênção da parte do Senhor. Esse não é um texto para que você ou eu tenhamos uma vida nunca alcançada por tempestades, por intempéries ou por testes. Não é. Esse não é o segredo para que você fique sempre tranquilão. Não é. A casa que foi construída sobre a rocha, ela passa pelas mesmas coisas que a casa foi construída sobre a areia. Não tem nenhuma colher de chá. Assim, não, você não vou testar, porque afinal de contas você construiu sobre a rocha, né? Eu sei que está sobre a rocha e está tranquilo. Aí ordena, tempestade, essa casa aqui, tempestade não, essa casa aqui não, essa aqui é minha. Não é essa a mensagem. A mensagem é que as duas casas, os dois homens passam pelos mesmos testes. Nos versículos que nós lemos lá no final, tanto os cabritos quanto as ovelhas são avaliados. E a primeira coisa que nós percebemos, então, é que esse texto ele é sobre a perseverança. Ele não é sobre ter vantagens e viver tranquilão. Não é uma casa que não sofre nada. Jesus está dizendo que aqueles que conseguirem, aqueles que perseverarem, aqueles que não negociarem o projeto entregue pelo projetista, que forem fiéis às instruções que foram dadas por ele, eles vão conseguir suportar, suster, e no último dia, naquele dia, quando vier o reino dos céus, a casa deles vai ficar de pé, não vai desabar, eles não vão ser amaldiçoados, eles não vão experimentar a ira do Senhor, eles vão experimentar a bênção. Então essa é a primeira coisa. E o sintoma para saber como você está ouvindo as instruções, como eu estou ouvindo as instruções, é a maneira com a qual eu ouço. Então, eu vou fazer aqui um flashback, não sei se você esteve aqui, mas abre lá comigo em Lucas, no capítulo 8. Não vou ler a parábola inteira, a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, no versículo 15. Jesus, ele está explicando a parábola do semeador, nessa passagem, dos versículos 11 ao 15. E aí, no versículo 15, ele diz o seguinte: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A diferença desses para os outros é que eles ouviram com um elogio a mais, eles ouviram de bom e reto coração e retiveram a palavra. Então, essa é a diferença entre esses dois. Os dois ouviram a palavra, os dois exemplos ouvem a palavra. Judas ouviu o sermão do monte. Talvez tivessem fariseus sentados lá no monte, ouvindo.
Talvez algum soldado romano vigiando para saber que ajuntamento era aquele no monte, não sabemos. Mas o ponto é, não adianta eu ouvir um monte de palavras, não adianta eu ouvir um monte de pregações, não adianta eu ler a Bíblia de ponta a ponta. Se eu não tiver uma coisa, um bom e reto coração. A postura com a qual o homem, a mulher, a criança se aproxima da palavra de Deus, ela é determinante para que a palavra ela encontre um solo fértil. Se você se aproximar da palavra só para humilhar os outros, aprender coisas, seja lá qual for o propósito, que não for reter essa palavra e obedecer, praticar, você vai perder seu tempo. E é por isso que Jesus fala de um grupo, ele tem um grupo que parece que ouve bem a palavra, porque eles são poderosos. Eles não são qualquer coisa. Eles não têm aparência de gente que não conhece a palavra. Eles têm aparência de quem conhece a palavra. Eles expulsam demônios. Eles curam e fazem outros milagres. Eles não só fazem essas coisas, mas eles, inclusive, falam a palavra. Eles profetizam. Eles são poderosos. Mas Jesus diz, eu não conheço vocês. E isso é uma advertência estranha para a nossa época, porque se alguém cura, essa pessoa lota o ambiente. Não é verdade? Se você souber de um lugar que tem alguém que cura e você estiver doente, você vai lá. Provavelmente, se você acredita que essa pessoa ela cura no poder de Deus, você vai lá, levar seu problema na expectativa de ser curado. E eu não estou julgando, se eu tivesse doente, talvez eu fosse também. Tem um culto lá, o irmão ora, já foi umas 10 pessoas curadas, seja qual for a doença. Eu tenho essa doença. Eu vou lá, vai que eu sou curado, eu quero ser curado. Mas Jesus está dizendo, isso não é o mais importante. Isso não significa que essa pessoa é conhecida de Jesus. Então, a primeira coisa é que a maneira como você e eu ouvimos a palavra é sinal vital da salvação. Sinal vital, para quem é da área da saúde, é como você vê se a pessoa está viva ou não, né? E qual a qualidade da vida dessa pessoa. Pulso, saturação de oxigênio, pressão arterial. E se tiver muito alterado, a pessoa pode até aparentar também, né? Quantas vezes alguém chega lá no postinho com 20 de pressão arterial? Estou bem. Está bem, mas daqui a pouco não está. Se você continuar com essa pressão, não tomar um comprimido, não tomar uma injeção para controlar, você está à beira de pifar, você está à beira de falecer. Então, há pessoas que têm problema de pressão assim, a silenciosa, a pressão sobe. E o sinal vital, ele diz, está mal, está bem. E o sinal vital da sua salvação, um deles é como você e eu ouvimos a palavra de Deus, como é a nossa relação com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vai ser falada, quando eu vou ler a palavra de Deus, quando eu vou ouvir a palavra de Deus, eu estou indiferente, eu não tenho interesse mais, ou eu já nem ouço mais. Então, esse sinal vital, meu irmão, minha irmã, está alterado. Cuidado, talvez você esteja à beira de um infarto. Jesus está dizendo que ouvir bem a palavra de Deus é o que vai fazer com que os seus discípulos, de fato, sejam reconhecidos como discípulos. Então, a primeira coisa é essa, ouvir a palavra de Deus é um sinal vital da salvação. A maneira como você ouve vai dizer a sua saúde espiritual. Se você não tem mais interesse na palavra de Deus, você está com um problema sério e precisa procurar o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, se arrepender e dizer, Senhor, eu não quero mais saber da tua palavra, eu perdi o interesse, eu estou cansado, eu estou enfadado, renova o meu interesse, converte meu coração, eu preciso
da minha casa construída nela, na rocha. A segunda coisa é que falar sobre Jesus não é conhecer Jesus. Fazer a obra de Deus também não é conhecer Jesus. E muito menos ser usado por Deus também não é conhecer Jesus. Jesus está dizendo que há pessoas que manifestaram dons, poderes miraculosos e não são conhecidas por Ele, não são amigas dele, não têm amizade com Ele. Então, nós devemos perguntar, então, afinal de contas, se isso não é conhecer Jesus, o que, ora bolas, é conhecer Jesus? O que, de fato, então, é conhecer Jesus? E, de acordo com o texto que nós lemos, ser conhecido e conhecer o Senhor Jesus é ouvir e reter. Ou ouvir e praticar, ou literalmente, como nós vemos no versículo 21, fazer a vontade do Pai. Isso é conhecer Jesus. Isso que quer dizer, aquele que tem os mandamentos e os guarda, é o que me ama, e eu vou me manifestar a Ele, eu vou ser conhecido por Ele, Ele vai me conhecer. Então, se você ouvir essa palavra, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que a Bíblia ensina, ouvir o Evangelho e não ficar indiferente, mas reter, guardar, abraçar, você vai ser conhecido pelo Senhor através do Espírito Santo. Ele testifica no seu espírito, no meu espírito, que nós somos filhos. É assim que Deus está ajuntando a sua família nessa terra. E nós devemos estar ocupados, preocupados e empenhados em fazer esse processo acontecer com o máximo de pessoas que você e eu tivermos contato. Essa é a obra, esse é o verdadeiro trabalho. Nós não temos a obrigação de curar as pessoas, nós não temos a obrigação de fazer milagres, mas nós temos a obrigação de fazer a palavra de Deus ser ouvida. Então, se você quer de fato ser conhecido por Jesus, primeiro ouça, depois retenha. E por último, a rocha sobre a qual uma vida construída não afundará naquele dia é a palavra de Cristo. No mundo onde tudo muda, onde tudo não, as informações que duram mais de 30 segundos não têm mais atenção de boa parte das pessoas. Se não tiver menos de 30 segundos, não dá. Vou esperar sair o filme, né? Você escreve um textão no WhatsApp, aí o pessoal já brinca. Eu vou esperar sair o filme desse livro aí, que eu não vou... ou manda um áudio de mais de 2 minutos, aí esse podcast aí eu não vou ouvir, não. Vou esperar alguém fazer o resumo. Então, nós estamos com a nossa atenção sendo, né, esmagada aqui nessa época. Quem é de mais idade não está sentindo tanto, mas os adolescentes, os jovens estão sentindo bem mais esse efeito de não terem mais capacidade de se concentrar por muito tempo. Mas a maneira como você ouve é importante, é sinal vital. As coisas que você faz, né, supostamente para Deus, sem esse ouvir atencioso do que Deus falou, não são sinônimo de ser conhecido por Deus. Mas a palavra de Cristo, ela é a rocha onde nós devemos construir a nossa vida. Ela é inabalável. Na medida que nós negociamos aquilo que o Senhor Jesus fala, o nosso fundamento é frágil. Mas na medida que nós nos apegamos e retemos aquilo que o Senhor Jesus fala, o nosso fundamento é firme. E naquele dia, você e eu vamos entrar no reino dos céus. Nós seremos benditos do Senhor por causa disso. Então, o que você pode fazer? O que eu posso fazer? Eu preciso me expor. Eu preciso ter expectativa. E eu preciso me entregar. Então, exposição, expectativa e entrega. Eu preciso me expor constantemente à palavra. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós
a palavra de Cristo. Eu preciso fazer isso com uma expectativa. A expectativa de que eu não posso perder a palavra, eu não posso deixar passar, eu preciso dela. Ela é útil para o ensino, para a instrução, para a correção, para a exortação, para toda boa obra. Ela é lâmpada para iluminar o caminho. Ela é poderosa para sondar o meu coração, para dividir alma, espírito. Então, a expectativa a respeito da palavra não pode se perder na nossa vida. Ela é o sinal vital da nossa saúde espiritual. Eu preciso confiar que ela vai fazer aquilo que ela foi determinada por Deus para fazer. E a última coisa é, à medida que eu me exponho a ela com expectativa e eu recebo a palavra, é o meu papel agora me entregar, me deixar levar por ela, não titubear, não duvidar, não negociar, não flexibilizar, não alterar o projeto. Se é 3x1, faz o concreto 3x1, não faz 4x1, vai cair, a casa vai cair. Se eu negociar, vai cair. Eu vou ser envergonhado. Se eu negociar qualquer parte do projeto de Deus, qualquer parte da palavra de Deus, para poder me tornar mais barato, mais agradável, mais rápido, eu vou construir num solo frágil, e a promessa é que será grande a ruína. Então, disposição, expectativa e entrega. Mas talvez ouvindo tudo isso, né, a gente fique com a impressão de que então o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que ouvir a palavra de Deus e me expor e me entregar. Aí toda vez que eu não conseguir, caramba, não estou conseguindo. Não vou conseguir, talvez você fique desanimado, porque você vai perceber que é difícil, que a expectativa às vezes falta, que nós precisamos de um sopro de vida, um milagre mesmo. E Deus prometeu esse milagre, né? Ezequiel, capítulo 12, você pode abrir junto comigo, e aí aqui eu encerro. O Augusto Nicodemo falou que toda vez que alguém está pregando, fala que vai encerrar, é porque tem ainda mais um tempo. Esses dias aí ficou rodando o vídeo dele, né? Toda vez que o pregador fala que vai encerrar, você não acredita não, que ele ainda tem mais uns 20 minutos ainda na cabeça. Não é verdade? Ezequiel, capítulo 12, versículo 12. Deus, ele profere um juízo, uma palavra pesada a respeito da sua nação escolhida, né? Filho do homem, você mora no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Então, olha o povo, né, que o profeta foi destinado a profetizar, é um povo que tem ouvidos e não ouve. Ou seja, é um povo que ouve e não pratica. Não dá ouvidos, não dá atenção. É um povo que não respeita o projeto do engenheiro. Ele quer fazer seu próprio projeto, ele acha que ele pode fazer melhor. Agora, Ezequiel 36, vira algumas páginas, por favor. No capítulo 27, a promessa de Deus para esse povo rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Em 36, 27. Deus, dentre as muitas promessas que são dadas nesse capítulo, e também no capítulo 37, a respeito da restauração da nação, ele fala o seguinte: eu porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Essa é a promessa para um povo que tem ouvidos para ouvir e não ouve. Eles precisam do Espírito. E eu e você também precisamos do Espírito. É Ele que opera essa obra. É Ele que vai transformar um coração que não ouve em um coração que ouve. Afinal de contas, quem pode falar com um surdo, senão o Senhor? Quem pode dar vida a um morto, senão o Senhor? Então, a minha oração é que
nós possamos guardar essa pequena instrução para a nossa vida. A expectativa não pode sumir. Quando nós perdemos o interesse pela palavra de Deus, no fundo, nosso coração está perdendo o interesse por Ele. A gente está se afastando dele, não da palavra apenas. Então, que o Espírito faça essa obra na minha vida, na sua vida, o tempo todo. Se você não precisa dela hoje, eu dou glória a Deus pela sua vida. Mas guarda ela, se um dia precisar, que Ele faça sempre essa obra na vida da sua igreja, para que no último dia nós possamos permanecer de pé e dizer: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, eu creio que Jesus era o Filho, eu creio na aliança eterna do Pai com o Filho, pelo Espírito, eu creio na promessa do Evangelho e eu amei essa promessa, e é apenas por essa promessa que eu estou aqui. Eu me esforcei para ouvir, mas essa não é o fundamento da minha salvação. Eu preciso do Seu Espírito, eu preciso do Seu Espírito, eu preciso da Tua promessa, eu preciso do Teu agir, do Teu milagre. Amém? Então, toda vez que você pensar nesses dois fundamentos, lembre-se que Ele está falando daquele dia no reino dos céus, o dia onde os fundamentos vão ser testados. E as casas construídas ao longo da vida de cada homem, cada mulher vai ser provada. Mas não fique com medo, porque a rocha está disponível. A rocha está disponível. Nosso trabalho é descansar e aguardar a salvação, como Isaías profetizou. Nosso trabalho é esse. Isso é maravilhoso, irmãos. Talvez eu até fale em comunicar como isso está me acalmando, está me guardando nesses dias. Mas essa é a nossa tarefa. Tão complicada, né? Às vezes, descansar no Senhor é tão complicado às vezes, mas essa é a tarefa. Nós temos o descanso disponível. Qual que é a tarefa? Entra no descanso. Entra lá, ouve a palavra, guarda. Fica com ela para você, pratica, faz. Mandou perdoar, não fica assim, ai, mas aí, se você tivesse no meu lugar, você sabia que assim, a gente fica resistindo, o nosso trabalho é só descansar. Mandou procurar o irmão, vamos procurar o irmão. É tão complicado, é tão simples, né? Tão descomplicado, como diz o bispo Paulo. Não é complicado. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pelo convite. Que sua vida seja abençoada, sua casa seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira. Então, oi? O pastor está me lembrando aqui do convite. Na próxima quarta-feira, nós vamos iniciar os estudos, as pregações, né? A série de pregações na primeira carta de João. Já continuar. É, porque eu não venho quarta-feira, gente, então não sei. Não consigo. A gente, né, conversou, falou: se eu for quarta-feira, nós vamos durar pouco tempo. A questão de sobreviver. Se vamos quarta-feira, talvez a gente dure menos tempo. O que você prefere? Durar mais e ir menos? Brincadeira, mas nós não temos essa dificuldade por conta dos cuidados da Radassa, da casa, do trabalho. Mas venha, se você pode, se você tem esse tempo, tem essa disponibilidade. Primeira carta de João, os testes, né, para saber se alguém procede de Deus ou não. Então, venha, quarta-feira, 7h30. E se você vier, traga alguém com você. Traga alguém da sua casa, convide algum amigo. Vai ser benção. Eu encerro aqui, pastor, o senhor quer falar? Então, vamos ficar de pé. Amém. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Que ela encontre lugar no nosso coração, que ela alegre o nosso coração, que ela nos corrija, se for necessário, que ela nos inspire, que ela nos dê vida,
que ela nos alimente, Senhor, que ela nos capacite e que ela crie, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Essa é a nossa expectativa, Pai, a nossa oração. No meio das tribulações, no meio das complicações, no meio das desavenças, das dificuldades financeiras, dos problemas de saúde, Senhor, que a Tua palavra se renove dentro de nós, as instruções simples, práticas, sejam, Senhor, a nossa espada para lutar, sejam, Senhor, a nossa fortaleza para esperar. Nós confiamos no Senhor, nos usa, Senhor, com graça, com misericórdia. Abençoa, Senhor, a Tua igreja neste lugar, nos ajuda a superar os desafios financeiros que temos. Senhor, nos ajuda a sermos mais, Senhor, ativos naquilo que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, Senhor, a conhecê-lo sobre todas as coisas e sermos conhecidos pelo Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana, Senhor, conforme a Tua boa vontade. Nos dê, Senhor, aquilo que é necessário, o maná para cada dia, o pão que desce do céu, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que você vá em paz. Deus te abençoe.